Muito bom dia, meus irmãos. Como passaram a semana? Espero que tenham passado bem. Hoje nós vamos dar continuidade estudando uma lição que fala a respeito de Davi, o grande servo de Deus do Antigo Testamento. O tema da lição é Quando a Adversidade é Gigante. E a autora é a educadora Eliane Sarlo. A vida é um enfrentamento constante de adversidades e muitas vezes essas adversidades são gigantes. E esses gigantes, esses problemas gigantes da vida, muitas vezes podem nos desafiar por dias, por meses e até por anos. Tiram muitas vezes o nosso sono, a nossa paz e a nossa alegria e provocam medo, insegurança, desânimo, angústia e ansiedade. Nós percebemos que um fato interessante na história do povo de Israel. Moisés mandou 12 espias para verificarem a terra prometida. E os 12 espias verificaram e voltaram dando um relatório. 10 espias disseram que a terra era muito boa. 2 também disseram. Mas só que esses 10 que disseram que a terra era muito boa, disseram também que a terra era habitada por gigantes e que os israelitas, diante dos gigantes, eram como gafanhotos. E eles fizeram com que o povo entendesse que não deveriam entrar na terra prometida. Eles fugiram de enfrentar o gigante. Eles se concentraram no problema. O problema eram os gigantes. Agora, a lição de hoje nos mostra que nós não devemos nos concentrar no gigante problemático, mas sim no Senhor. E aí, a primeira parte da lição fala sobre o grande desafio de Davi. O grande desafio era o gigante Golias. O exército dos filisteus estava para lutar contra o exército israelense. E o gigante Golias diariamente aparecia desafiando para que Israel enviasse um soldado para lutar com ele. Golias, segundo os historiadores e estudiosos, tinha cerca de 2,90 metros. Usava um capacete de bronze e a sua armadura pesava quase 60 quilos. Realmente era uma pessoa muito grande. E todos os israelitas, os soldados, tinham medo de enfrentá-lo porque viam que a derrota era certa. Agora, muitas vezes, quando os gigantes vêm e eles invadem a nossa mente com pensamentos que nos levam a perder a comunhão com Deus, a perder a paz e a alegria, como eu disse há pouco, e nos dando a impressão de que estamos sozinhos. Porém, Davi era o filho mais novo de Jessé e era um simples pastor de ovelhas. E um dia, o pai dele pediu para levar a comida para os seus 3 irmãos mais velhos, que faziam parte do exército, e ele levou e viu o que estava acontecendo. E ficou impressionado como ninguém se colocou à disposição para lutar contra o gigante Golias, porque Davi entendia que, através do poder de Deus, era possível derrotar aquele gigante. E Davi se prontificou a lutar, tentou vestir a roupa de Saul, a armadura de Saul, mas não conseguiu, porque era muito pesada e ele não conseguia andar. Então ele pegou uma funda e 5 pedrinhas e foi lutar contra o gigante. O gigante zombou de Davi. Ele tinha zombado diversas vezes do Deus de Israel. E ele disse a Davi: "Vem atacar-me e entregarei teu corpo às aves do céu e aos animais selvagens." E aí a resposta de Davi, que se encontra em 1 Samuel capítulo 17, do versículo 45 ao 47, diz o seguinte: "Mas Davi lhe respondeu: Tu vens me atacar com espada, lança e escudo, mas eu vou te atacar em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos e eu te ferirei e cortarei a tua cabeça. E hoje entregarei os cadáveres dos soldados filisteus às aves do céu e aos animais selvagens, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel.
e para que todos que aqui se ajuntaram saibam que o Senhor salva não com espada e nem com lança, pois a batalha é do Senhor e Ele vos entregará em nossas mãos. O grande segredo para enfrentar os gigantes da vida é manter o foco em Deus. E aí nós chegamos na segunda parte dessa lição. Concentre-se em Deus. Enfrentamos os gigantes dia a dia e eles afetam o nosso físico, a nossa mente e o nosso espírito. E como consequência, não conseguimos ter o discernimento correto para combatê-los. As adversidades e sofrimentos fazem parte da vida, mas nós não devemos nos fazer de vítimas. Devemos sim reconhecer as nossas limitações e devemos nos concentrar em Deus como fez Davi. Não devemos ver a Bíblia como um livro de autoajuda, e sim vê-la como um livro da verdade que relata as ações de Deus na história. Conhecer a Deus não nos livra de dores e sofrimentos, mas conhecendo Deus, Ele nos capacita a enfrentar as adversidades que vêm. Como Davi venceu o gigante, mas depois disso nós percebemos através dos Salmos e de outros textos da Bíblia que ele sentiu tristeza, ele também sentiu medo, raiva, enfrentou as dificuldades que nós todos seres humanos enfrentamos. A palavra de Deus nos revela a coragem, a verdade e nos dá a coragem. E aí partimos para o terceiro ponto, a terceira parte dessa lição, o triunfo da fé. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículos 4 e 5, pois todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Davi enfrentou os perigos no campo, leões e ursos, para proteger o seu rebanho. Ele conhecia a Deus e era conhecido por Deus. Conhecer a Deus é o passo importantíssimo para enfrentar as adversidades da vida com as armas espirituais. Em 2 Coríntios 10:5, nós encontramos uma frase muito interessante que diz assim: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Se nós temos algum tipo de pensamento que nos leva a ficarmos inseguros, devemos colocar esse pensamento diante de Deus e pedir que Ele possa, através da palavra dele, através da Bíblia, nos dar segurança para enfrentarmos as adversidades. Como também, em Efésios 6, de 10 a 17, está escrito que nós devemos vestir a armadura de Deus, lembrando sempre que a nossa luta não é contra a carne e sangue, contra as pessoas, mas sim contra os principados e potestades das regiões celestiais, como diz lá em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 13. Nós tivemos uma exposição desse texto num dos últimos sermões que o pastor Roberto deu a respeito da carta de Paulo aos Efésios. E lá ele menciona como que era a armadura de Deus, cuidando da mente, cuidando do coração, cuidando de diversas partes que nós devemos cuidar para usarmos as armas que Deus nos dá para enfrentarmos as dificuldades. Agora, você e eu temos que lembrar sempre que Deus é maior que qualquer problema que enfrentamos. Há uma frase famosa que diz assim: não diga ao seu problema, não diga a Deus, melhor dizendo, o tamanho do seu problema, mas diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. Os nossos desafios são manter o foco em Jesus, o autor e consumador da fé. Crer na palavra de Deus, a Bíblia, que nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, conforme está escrito em Romanos 10:17. Portanto, precisamos ter comunhão com Deus pela oração e pelo estudo da Bíblia, buscando a sabedoria e o poder vindos dele para vencermos os problemas. Salmo 46, versículo 1, está escrito que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente
nas adversidades. Agora, para pensarmos e agirmos. As adversidades e as crises na vida são inevitáveis e algumas delas são problemas gigantescos. Agora, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Os contextos históricos, os problemas e os gigantes da vida mudam, mas o nosso Deus não. Segundo, assim como Davi, é preciso escolher enfrentar o problema ou fugir dele. Concentre-se em ouvir a voz de Deus e enfrente o gigante. Fugir, jamais. Cuide da sua saúde física, mental e espiritual. Afinal de contas, a nossa força exterior depende totalmente da nossa força interior. Portanto, cuide do seu corpo através de alimentos e exercício físico. Cuide da sua mente por meio de pensamentos esperançosos e tendo também pensamentos positivos. E cuide da sua vida espiritual, utilizando a armadura de Deus, conforme aprendemos em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 17. Meu irmão, minha irmã, os desafios, as adversidades da vida vêm, alguns maiores, outros menores, mas nós devemos pedir a graça de Deus e nos concentrar naquilo que Deus nos mostra, na força que Deus nos dá para enfrentarmos cada adversidade, cada problema, seja ele gigantesco ou não. Que Deus venha abençoar a aplicação dessa lição na nossa vida. Que Deus abençoe a sua semana e que Deus continue abençoando a cada um de nós através desse culto. Amém.